trouxe uma palavra ao meu coração. E a palavra é: o ambiente não pode interferir na sua adoração. Fala na tua igreja assim. É o Senhor que faz, é o Senhor que opera, é o Senhor que cura. É maravilhoso adorar quando a gente se sente alguém. Eu sei que é tão gostoso louvar quando tudo está bem. Mas sei não é fácil cantar, eu sei não é fácil adorar quando tudo que resta são cinzas e o vento a soprar. Mas é aí que o céu para pra ver se o crente louva ou vai murmurar. Se ele murmura, não passa no teste, Deus não pode honrar. Mas se ele louva na tribulação, mesmo sentindo o gosto do véu, Deus se levanta do trono e honra o crente fiel. Ele não vem meio a tempestade, pode na fornalha entrar, mas ele não deixa demorar. Deus então envia vitória e honra então seu servo com glória. Agora é qualquer fiel, reconhecido pelos anjos lá no céu. Você murmura amor nessa noite neste lugar. Mas é aí que o céu para pra ver se o crente louva ou vai murmurar. Se ele murmura, não passa no teste, Deus não pode honrar. Mas se ele louva na tribulação, mesmo sentindo o gosto do céu, Deus se levanta no trono e honra o crente fiel. Agora de verdade, ele não é meio a tempestade, pode na fornalha entrar, mas ele não deixa demorar. Deus então envia vitória, envia vitória, envia vitória. Agora qualquer fiel, reconhecido pelos anjos lá no céu. Receba a sabedoria da palavra, receba a ciência da palavra. Eu sou pequena, mas eu sou grande. Eu sou pequena, mas eu sou grande. Eu sou pequena, mas eu sou a sabedoria. E eu deixo sabedoria sobre a tua vida. Eu deixo ciência da palavra sobre a tua vida. Eu vejo um caminho longo. E neste caminho longo o Senhor fala pra minha filha: come e bebe, porque longa é a caminhada. Come e bebe, porque longa é a caminhada. Receba nessa noite renovo da parte do Senhor. Toda seta, toda fúria do inferno contra a tua casa, contra a tua vida, contra o teu ministério, contra a tua mente, toda fúria contra a mente, caia por terra pelo poder do nome de Jesus. Caia por terra pelo poder do nome de Jesus nessa noite. Mas a palavra do Senhor, né?
Você já pode sentir a presença de Deus neste lugar. Você já pode sentir a presença de Deus neste lugar. Vamos à palavra do Senhor. Já foi falado aqui João 4, 23 e 24. Vamos falar rapidinho. Só para a gente avançar. Que as horas elas não esperam. Glória a Deus. Oh, Espírito Santo. Aleluia. 4, 23. Mas vem a hora. Glória a Deus. Já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque que são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Vamos lá comigo agora nesta noite em Lucas 36. Glória a Deus. Aleluia. A pecadora que ungiu os pés de Jesus. Lucas 7:36. Poderoso é Deus, aleluia. Glória a Deus. Estava em oração, buscando da parte do Senhor. E Ele me dirigiu esta palavra nesta noite, neste lugar. Amém, igreja? Amém. A pecadora que ungiu os pés de Jesus convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele e Jesus. Entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. Estando por detrás dos seus pés, chorando, regava-os com suas lágrimas e o enxugava com os próprios cabelos. E beijava-lhe os pés e o ungia com unguento. Ao ver isto, o fariseu que convidara disse consigo mesmo: se este fora profeta, bem saberia qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Ele respondeu: disse, mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Não tendo nenhum dos 2 com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Qual deles, portanto, o amarás mais? Respondeu-lhe Simão: suponho que aquele a quem mais perdoou. Replicando: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vê esta mulher? Entra em tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas, eu enxugou com os seus cabelos. Não me deste ósculos. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa-me de beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas está com o bálsamo, ungiu os meus pés. Por isso te digo, perdoados lhe são os muitos pecados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então disse a mulher: perdoados são os teus pecados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Mas Jesus disse à mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Pai, Senhor, nesta noite, o Senhor me direcionou para dizer e falar com a igreja, nos trazer uma reflexão, despertar sobre adoração em essência. A palavra vai nos dizer que em Lucas 7:11, Jesus tinha acabado de operar um milagre. Um milagre na qual o filho da viúva de Naim, ele se adentra às portas de Naim. E na entrada da porta de Naim estava a multidão do velório e a multidão que acompanhava Jesus. E a palavra vai dizer que ali é feito um milagre. O Senhor Jesus opera um milagre grandíssimo na vida daquela viúva. O menino que estava defunto se levanta e a ressurreição acontece. A palavra vai nos dizer em Lucas 7:30 que o fariseu Simão, ele faz um convite a Jesus. Só que o convite na qual ele faz a Jesus
não era um convite para a honra, não era um convite bem sucedido, era um convite na qual ele queria testar Jesus, porque a palavra vai nos dizer aqui atrás que eles não aceitavam os mandamentos, eles não aceitavam que Jesus era o Messias. E a palavra vai dizer que os fariseus, os líderes daquela época, razoavam-se de Jesus, dos seus prodígios, das suas maravilhas, dos seus frutos, dos seus sinais. Então temos a entender que o fariseu, ele estava tentando e querendo testar Jesus, ver se ele era mesmo aquele homem que diziam que fazia milagre, ver se ele era mesmo aquele homem que operava prodígios e maravilhas. Só que a palavra vai nos dizer, o evangelista Lucas descreve que ele lança este convite a Jesus para um jantar, um banquete, na qual na época pessoas que não eram convidadas, elas se adentravam, mas elas não ficavam como convidado ilustre, elas ficavam em uma posição de intruso. Já vou entrar na palavra. A palavra vai nos dizer que ele recebe este convite. Esta pecadora não é a Maria de Betânia, que é o mesmo significado, aquela lá que joga o vento nos pés de Jesus, adora, que está na casa de Lázaro, que tinha acabado de ressuscitar. O Simão não é um Simão leproso. Esse Simão que estamos dizendo aqui é um fariseu. Aquele lá de Maria de Betânia, Maria era irmã de Lázaro. O que estamos dizendo nesta noite, introduzindo e vamos no texto aplicar nesta noite, é da pecadora intrusa, abandonada, excluída pela sociedade, que resolveu ir até a casa de um idólatra, de um religioso. E ela resolveu ir à casa de um idólatra religioso, que não acreditava que Jesus era o Messias, para adorar em essência, para adorar em excelência. Observe que ela era uma intrusa, observe que ela não era convidada, mas ela ouve dizer que Jesus estava na cidade, ela ouve dizer que Jesus estava na casa do fariseu. Aquela mulher pecadora, aquela mulher excluída, aquela mulher apontada pela sociedade, ela não olha para os apontamentos, ela não olha para a sociedade que fala dela, ela só quer adorar Jesus na casa do fariseu. A palavra vai nos dizer que Jesus entra na casa do fariseu. Em nenhum momento é mencionado, Lucas, evangelista, não menciona em nenhum momento que Jesus abriu a boca, que Jesus manifestou algo dentro da casa. Ele chega, se assenta à mesa e ali fica, mudo, calado, sem se movimentar. Só que a palavra vai nos dizer, e a tradição daquela época também vai nos informar e nos dizer, que quando havia um banquete assim na casa de alguém, as portas precisavam ficar abertas. Era aberta ao público. Na verdade, era aberta ao público entre aspas. O convidado que se chegasse naquele lugar e não fosse convidado, fosse um intruso, ele teria que ficar no canto, encostado, não poderia comer, nem beber, nem desfrutar do banquete, e muito menos ficar perto do convidado oficial. Ele não se assentava à mesa, ele não comia, ele não bebia, e mais um detalhe, ele ficava calado, ele ficava mudo. Então a palavra vai nos dizer que aquela mulher pecadora, apontada pela sociedade e intrusa aos olhos de todos os convidados de Simão e aos olhos de fariseu, ela entra na casa do fariseu, mas ela vai ficar encostada no canto da parede, ela vai ficar encostada no canto
do Senhor me trouxe aqui neste lugar para dizer: ela estava num ambiente desfavorável, ela estava num ambiente, não era muito bom para a situação dela, o ambiente não era favorável para adorar, mas ela resolveu quebrar protocolo. Ela resolveu mover o coração de Jesus e a manifestação de Jesus vai acontecer através da oração daquela pecadora. Glória a Deus, aleluia. O ambiente, ele não pode interferir na sua adoração. O ambiente que aquela mulher estava era desfavorável para ela. Ela estava num ambiente, vamos conjecturar nesta noite comigo. Ela estava num ambiente hostil, na casa de alguém que era religioso, na casa de alguém que era especialista em apontar o dedo, na casa de alguém que ele representava e mostrava uma falsa solidez. Como que ele fala, gente? Isso! Glória a Deus! Uma falsa piedade que saiu da minha mente. Ele demonstrava uma falsa piedade porque na tradição precisava se mostrar. Então ela estava lá dentro e estava como intrusa. O fariseu se mostrando com a sua falsa piedade. Eu recebo a intrusa, eu recebo a pecadora, mas dentro do coração ele queria expulsar ela para fora. E a palavra vai nos dizer que o ambiente para aquela mulher era desfavorável. Ambiente de apontamento, de acusação, de perseguição. O ambiente não era de misericórdia. O ambiente não era de acalento, de consolo. O ambiente era de expulsa para fora essa pecadora. Interessante que Jesus entrou na casa do fariseu Simão. E o fariseu Simão não recebeu como devia a tradição. Não lavou seus pés ou pediu para o servo lavar os pés. Não beijou a testa, não beijou o rosto e nem ungiu a testa com um óleo ungido ou unguento. Ele convida Jesus para casa. Ele convida Jesus para o banquete. Ele convida Jesus para a festa. Mas não tinha manifestação de Jesus. Não tinha manifestação de Jesus. Tu está entendendo o que Deus está falando nesta noite? Ele convida Jesus para o banquete. Ele convida Jesus para a festa. Mas não tinha manifestação de Jesus. Por que não tinha manifestação de Jesus? Porque a adoração faz Jesus se movimentar. A adoração faz ter manifestação de Jesus. A adoração faz milagre acontecer. A adoração faz Jesus lançar palavra de salvação e de perdão. Jesus nessa noite nos convida. Volte à essência da adoração. Qual é o ambiente desfavorável que você tem enfrentado? Qual é o ambiente de perseguição que você tem enfrentado? Jesus te pergunta nesta noite. O convidado está na casa nesta noite. O convidado está na casa nesta noite. Ela não podia comer, ela não podia beber, ela não podia se assentar à mesa, mas ela era adoradora. Mas ela era adoradora. Quais são as marcas? Quais são os processos? Quais são as lutas, as perseguições que você tem enfrentado? Que tem te impedido de adorar a Jesus? Que tem te impedido de lançar aos pés do Mestre e se render e o adorá-lo? Jesus nessa noite nos convida. Volta à essência da adoração. Volte à essência da adoração. Aleluia. A palavra
Simão incrédulo. Eu conjecturando em casa e estudando, eu vi a cena. Quando eu falo conjecturar, não está na Bíblia. Eu estou montando na minha cabeça e passando para a igreja. Eu imaginava e vi a cena de Simão parado. Jesus esperando ser honrado. Jesus não precisa ser adulado, primeiramente. Jesus, ele não é dodóizinho. Ele não me viu, não me deu a paz do Senhor. Eu não preciso. Jesus não precisa dessas coisas. Jesus sabe quem ele era. Mas eu imaginando e vendo a cena. Simão apático, endurecido de coração, de alma, religioso. Trouxe Jesus naquele lugar somente para envergonhar Jesus. Porque em nenhum momento ele foi até Jesus, como a tradição dizia, dizendo: eu vou te dar um beijo na testa, tu é bem-vindo. Dizendo: eu vou lavar os seus pés, tu é bem-vindo. Dizendo: eu vou ungir com óleo a tua testa, tu és bem-vindo. Em nenhum momento Simão se movimentou para dizer que Jesus era bem-vindo naquele lugar. Apático, incrédulo, com olho de acusação. Só que a palavra vai nos dizer que a pecadora entra, e ela não se contém. A chama de querer ser perdoada, a chama de querer sentir Jesus e estar nos pés de Jesus, a chama da adoração talvez queimava dentro do coração daquela pecadora. Ela estava no cantinho da parede, imóvel, sem poder se mexer, sem poder falar. Mas eu creio que a chama queimava dentro do coração dela e ela dizia: eu preciso dizer que ele é honrado, eu preciso dizer que ele é o Senhor, eu preciso dizer que ele é adorado. A chama havia no coração dela, a chama queimava no coração dela. Vai a eu libero uma palavra liberada para a tua vida nessa noite. Essa palavra não é só para você, foi para mim também. Eu libero nessa noite, eu quero que você receba. A chama da adoração venha reacender no teu coração. A chama da adoração venha reacender no seu coração. A chama da adoração venha reacender no seu coração. A chama da adoração venha reacender no seu coração. Você não vem olhar para a sociedade. Você não vem olhar para os acusadores. Você não vem olhar para quem te persegue. Está caindo barreira por terra nesta noite, neste lugar. Tem barreira caindo por terra. Tem barreira de adoração caindo por terra. A chama da adoração vai voltar a queimar. A chama da adoração vai voltar a queimar. Tem impedimento caindo por terra. Tem barreira caindo por terra. Você vai se levantar com essência de novo. Você vai se levantar com essência de novo. Aleluia. Eu vou correr. Irmão, fica de pé. Irmão, vem aqui na frente. Aqui na frente. Santo é o teu nome, Jesus. O ambiente não interferia na adoração dela. Não deixe o ambiente que você está, ou o momento atual que você está enfrentando, interferir na sua adoração. Jesus, ele não procurava rótulos, status, fama. Ele procura os que adoram em espírito e em verdade. João 4:23. Ele foi na casa do fariseu porque ele não fazia acepção de pessoa. E Jesus já sabia que a intenção do fariseu era aquela. Mas eu creio que Jesus sabia que ia ter alguém que ia honrar ele naquele lugar. Jesus sabia que ia ter alguém com o coração queimando e ia honrá-lo naquele lugar. Fica de pé, irmãos, rapidinho.
Madaia, Suriabaia, Choriamadaia. Abre as tuas mãos. Enquanto eu estava sentada ali, o Senhor falava comigo. A minha filha tem um dom da cura. Eu vi o dom da cura nas suas mãos. Ribaia, Choriabaia, Suri. Eu vi algo que brilhava, Ramadaia. Luzes como ouro, e o Senhor falava: a minha filha tem um dom da cura. Ribaia, Choriamadaia, sai. Tu vai ministrar nas irmãs. Ribaia, Chori. Ricamandaia, Soriabaia, sai. Tu vai ministrar nas irmãs. Ribaia, Choriabaia, Sebra. O Senhor mostrava para mim. Eu não sei se é alguém que vai entrar neste grupo para louvar, ou se é alguém que vai ser curado através deste grupo. Mas eu vi alguém vomitando câncer. Eu vi alguém vomitando câncer neste lugar. Ribaia, Choriabaia, sai. E o Senhor falava comigo. Ribaia, Choriabaia, sai. Vai crescer. Ribaia, Choriabaia. Vai crescer. Ribaia, Choriabaia, sai. Porque o meu nome vai ser glorificado. Vidas vão ser saradas. Vidas vão ser curadas. Ribaia, sai. Alguém vai expelir câncer. Ribaia, Choriabaia, sai. Através deste grupo. Ribaia. Abraça a pastora. Ribaia. Choriabaia, Suriabai. Você abraça a sua irmã que está do seu lado. Ribaia. Choriabaia, Suriabaia, sai. Vai crescer. Ribaia. Senhor, visita esta criança. Cobre ela com teu sangue. Toda retaliação, toda fúria. Vai louvar o seu nome. Seu nome vai ser glorificado. Ribaia. Choriabaia, Suriabaia, sai. Toda seta, toda palavra de maldição contra esta menina. Ribaia, Choriabaia. O Senhor fez um projeto dessa criança. E o seu nome vai ser glorificado. Levanta essa criança na terra. Para o seu nome. Levanta essa criança na terra. Para louvar o seu nome. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Já vou finalizar. Aleluia. 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 Adore, igreja. Jesus está movendo. Jesus está curando. Jesus está operando neste lugar. Ribaia, Choriabaia, Suriabai. Ribaia, Choriabaia, sai. Este menino violado fica de pé. Ribaia, Choriabaia, Suriabaia. Eu vejo uma Bíblia nas tuas mãos e vejo você de terno. E o Senhor fala comigo, chamei para pregar a minha palavra. Ribaia, Choriabaia, sai. Ribaia, Choriabaia, Suriabaia. Toda investida do inferno contra a vida deste rapaz. Toda investida na mente. Ribaia, Ribaia, Suriabaia. Caia por terra pelo poder do seu sangue. Caia por terra pelo poder do seu nome, Jesus. Ele vai pregar a palavra e jovens vão aceitar Jesus. Ele vai pregar a palavra na favela e jovens vão aceitar Jesus. Ribaia, Choriabaia, Suriabaia. Te prepara para os altares na qual eu vou te colocar. Ribaia, Choriabaia. São altares grandes, Ramandai. Choriabaia, Suri. Altares grandes, Ribaia. Choriabaia, Suriabaia. Vou mudar a história da tua casa através de você. Ribaia, Ribaia, Suri. Ribaia, Suriabaia, Sarabaia. Ribaia, Suriabaia, Sara. Ribaia, Suri. Unção para quebrar cadeias. Unção para liberar cativos. Unção para quebrar correntes. Desce sobre você nessa noite, neste lugar. Ribaia, Suriabaia, Suri. Nós vamos
Nos pés de Jesus tinha manifestação de milagre. Nos pés de Jesus tinha mudança de história para a vida dela. Ela só queria estar nos pés de Jesus. Ela só queria estar nos pés de Jesus. Nos pés de Jesus tem perdão. Nos pés de Jesus tem misericórdia. Nos pés de Jesus tem história nova. Glória a Deus. Eu vou respeitar o horário. Eu ia pregar muito mais. Mas o Senhor me direcionou a orar algumas pessoas. Então, para não tomar o tempo, pastor, eu vou encerrar a palavra aqui já, tá bom? Aleluia! Vamos adorar o nome do Senhor rapidinho comigo? Aleluia! Ô, Keren, adora para mim um hino rapidinho aqui? Igreja, fica de pé com a permissão do pastor.